Soberano e eterno Deus, agradecemos ao Senhor mais uma vez nesta manhã, por esse grande privilégio, ó Pai, que o Senhor nos dá. O Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor a cada dia nos dá uma oportunidade, ou mais que uma, muitas oportunidades, de acertarmos contigo, de sermos fiel. O Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de reconhecer o sacrifício do Calvário, aquele feito ali por nós. E nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, sabendo que isto fala de ressurreição. Primeiro dia da semana, Senhor, aquele dia tão marcante para aquelas irmãs que ali tiveram no sepulcro, mas ele estava vazio. E nós aqui estamos, Senhor, porque aquele sepulcro estava vazio. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Aqueles, ó Deus, que estão através da internet, que vão ouvir esse culto. Que a bênção seja extensiva a cada um. Queremos aqui nesta manhã, ó Pai, não falar o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor deseja que nós ouça, Senhor. Nós estamos à tua disposição. Fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. Deus abençoe a cada um. Deus surpreende, né? Estamos felizes por ver o lugarzinho aqui lotado. Está repleto de irmãos que aqui estão. Deus possa recompensar a sua vinda até aqui. Lá de trás, lá no fundo, o irmão Jurandir, né? Deus abençoe, irmão Jurandir. Está me escutando aí, irmão Jurandir? Vocês estão escutando de atrás? Se o fogo começar, não aquele fogo barulhento que as pessoas têm como fogo, mas se aquele fogo queimado e Deus abençoe também a família aqui dos irmãos. A gente costumava dizer o irmão Irani, né? Sempre com aquela turma, e filha, genro, parente, né? Estão aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, ricamente, vocês são bem-vindos, tá bom? E os irmãos que nos visitam, muito bom. O vizinho aqui, nosso que a gente chama tão carinhosamente como Cachoeira, é isso? Ele nasceu na cidade de Cachoeira do Sul. Temos mais um ali de Cachoeira. É gente boa de Cachoeira, né, irmão Wagner? Nosso diácono lá, líder de cântico. E sejam bem-vindos. Deus possa recompensar a vinda de cada um de vocês. Tá bom? Mande o sono embora, mande o cansaço embora. Eu sei que vocês tiveram uma semana de trabalho pesado, forte, mas o nosso Deus restaura as nossas forças. Não é verdade? Deus abençoe o nosso irmão, convidado do irmão Vicente. Qual é o nome dele mesmo? Pastor Raul está nos visitando, nos honrando aqui. Ele é de Joinville, né, Pastor Raul? Ele está a trabalho aqui, mas deixou o trabalho e veio nos visitar, nos honrar aqui. Que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua vida. E arrumamos um companheiro, um amigo, né, conversando com ele, né? Que Deus possa abençoar, nos sentimos muito honrados com a sua presença, né? Eu quero também saudar, já saudei os visitantes, eu quero saudar o irmão Miqueias. Ele me ligou essa semana, está na Alemanha, e ele ligou, disse: pastor, eu estou acompanhando todos os cultos, e eu estou sendo muito ajudado aqui, né? Ele congrega com o pastor Sérgio Elias, Marcos Elias, de São Paulo. Mas o pastor dele não tem essa transmissão e ele está sendo alimentado, ajudado pelo nosso ministério, né? Então que Deus abençoe, irmão Miqueias, um grande abraço. Estamos com saudade do irmão. Quando o senhor vier da Alemanha, o senhor vai passar aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um bom tempo aqui. Essa igreja aprendeu a amar o senhor. Deus abençoe, irmão Miqueias. Muito bem. Eu gostaria de convidar os irmãos, não quero segurá-los muito tempo,
para nós abrir a Bíblia no livro de 2ª Carta a Coríntios, capítulo 5, e versos 2, 3 e 4. Vamos pôr de pé, por gentileza. Nós vamos ter um ensinamento muito glorioso aqui. 2ª Carta a Coríntios, capítulo 5, verso 2, 3 e 4. Acharam? Amém. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Preste atenção. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós já tratamos, esse assunto já é conhecido nosso, né? Mas Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: eu não vos canso de vos escrever as mesmas coisas, porque são segurança para vós. O assunto que vamos trazer hoje vai ser muito tipificado, natural com o espiritual. E nós já ouvimos muitas vezes isso e vamos ouvir muitas vezes mais, para ficar firme e nós darmos valor àquilo que temos aprendido. Saber aonde estamos. Nós temos que saber aonde estamos pisando. Não é verdade? O Adriano, sente aqui perto. Vem aqui perto. E o natural tipifica o espiritual. Veja, aqui nós lemos, falando de tabernáculo, morada. Se esta morada se desfizer, temos um outro. Para sermos revestidos, nós estamos gemendo para ser revestidos desta habitação. Se é que não formos achados nus. Veja bem, nus. Então tem que ter uma vestimenta. Tem que ter uma vestimenta espiritual para a alma. Para chegar lá, tem que estar vestido com esta vestimenta. Nós poderíamos pegar, irmão, Ari, várias comparações, onde o mensageiro nos revela aquele homem que foi achado lá com uma veste que não era igual às outras, das bodas, e ele foi lançado fora. Tipificando que a noiva tem que estar vestida com a mesma palavra. E nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos falando a linguagem deles. Nós temos que estar revestidos com esta palavra, que a eles foi dado. Nós temos que dar seguimento. Quem é o homem intelectual para injetar ideias na Bíblia? Porque é bonito. Nós temos que andar por dentro dessa Bíblia e não andar com ela. Veja. Então o natural tipifica o espiritual. Olhando a questão da vestimenta da noiva. Eu tirei esta mensagem numa inspiração, e uma dessa semana eu estava lendo o noticiário. Eu abri o celular e estava lendo o jornal que se diz, né, o noticiário daqui, da nossa região. E aqui estava dizendo o seguinte, eu tirei um print aqui de que, meu Deus, isso é tremendo, natural tipificando o espiritual.
Porque aqui diz assim, ó, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alterou as regras de acesso aos prédios do Judiciário Gaúcho e proibiu o ingresso de quem esteja vestindo bermudas, shorts, minissaias, camisetas masculinas sem manga, mini blusas, roupas de ginásticas ou chinelos. Tribunal de Justiça. Isso é uma ordem. Vai guardando com você o natural tipificando o espiritual. Então está proibido o ingresso de pessoas com esse tipo de vestimenta ali. Claro que nós vamos estar tocando hoje em veste de irmãos, nós já sabemos de irmãs. O eleito sabe a sua posição. Nós estamos num nível mais alto. Isso para nós é coisa passada. Nós sabemos da maneira de vestir, de comportar. Tem igrejas que tu passa, vê alguém passar, nem que você vai, vou para a igreja, parece que está indo para o baile, para a festa. Porque a vestimenta não bate. Mas a igreja da mensagem, que crê num profeta, ele tem a sua dignidade, ele tem sua apresentação de filhos e filhas de Deus. Agora pense comigo. Deixa eu voltar aqui. Aí, aqui também diz o seguinte: fica também proibido o acesso de pessoas com bonés, capuzes, capacetes e outros tipos de vestimenta que impeçam a identificação. Proibido. Coisa que mais, deixa eu falar um pouquinho do natural. Quando eu vejo um irmãozinho com um bonezinho meio cheio de caricatura, camiseta, eu digo, meu Deus, está indo para um caminho errado. Você pode cuidar que daqui a pouco ele desdenha. É pose no Facebook, é gesto, é tal. Irmão, nós somos um povo que tem que ter as marcas de Cristo em nossa vida. Mas aqui fica especificamente proibido pessoas que veem com esse tipo de vestimenta, porque impede a identificação, irmão Adriano. O documento aponta que servidores, estagiários e o público em geral, um documento assinado. E nós temos um documento também, irmão Vicente. Um documento assinado. Fica declarado que deverão trajar-se adequadamente, observando o decoro e o respeito da autoridade do poder judiciário. Uma pessoa, o natural, tem medo, respeita, vai à frente, não vai conseguir chegar na frente de um poder judiciário, do juiz, se não estiver de acordo com isso. Agora você imagina pessoas achando que vão chegar na presença de Deus de qualquer maneira. No natural e no espiritual, o que nós estamos tratando é do espiritual. Chegar lá com qualquer evangelho, chegar lá com qualquer, como fez Caim, como fez Adão, quando pecou, fez uma vestimenta de folha de figueira e quis se apresentar perante Deus. Pessoas hoje estão com religião que é folha de figueira, não vai conseguir chegar lá, porque nós temos uma mensagem, um profeta que veste a noiva para apresentar a Cristo. Queira o mundo religioso entender isso, não. Queira os teólogos concordarem com nós ou não, mas existe uma mensagem que prepara a noiva para encontrar com o Senhor. Veja, somente a noiva vai ser vestida. Pastor, por que todo mundo não ouve essa mensagem? Corre para cá. O sistema denominacional está caindo aos pedaços. Por que esse povo não acorda e vem? Porque é só quem tem nome no livro da vida do Cordeiro. Porque Apocalipse diz que a besta enganaria a todos, que a coisa seria tão parecida, o espírito tão parecido, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas os escolhidos não é possível enganar. O eleito não se engana. Por quê? Porque ele tem um nome, meu irmão, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Esse negócio de denominação, fala assim, crê no Senhor que Deus escreve teu nome no livro da vida. Aí a pessoa vai lá e escreve. Creu, escreveu, daqui a pouco desvia, Deus tirou o nome. Deus não está brincando, Deus escreveu o seu nome desde antes da fundação do mundo. Seu nome estava lá na mente de Deus.
Quem é escolhido não se perde. Ele conserta a vida, ele corre para o altar, ele vem para a palavra. Hoje Deus tira, amanhã Deus bota, está cheio de nome riscado, tirado. Não. O nome do eleito, ele está no livro da vida e a besta não engana ele. Porque ela só engana aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ô, irmão, isso é segurança. Isso é o coração da gente rejubila. Isso vale muito mais que barulho, que língua estranha, para animar o povo. Não, isso aqui é língua conhecida da noiva. Vamos seguir aqui. Somente a noiva será vestida. Veja, como isto acontecerá? Para onde a noiva vai? Vestida para ir para algum lugar. Para o casamento. Após ela estar vestida de noiva, ela casa e ela vai para casa com seu esposo. Não é verdade? Veja, e o nosso mensageiro veio e diz assim: ela vai para a glória, ao céu, para as bodas da ceia. Exatamente em tipos como Isaac e Rebeca. Quando Rebeca foi encontrar-se com Isaac, recorde, Eliezer, olha os tipos, Eliezer saiu para encontrar uma noiva para Isaac. Abraão chegou e disse: Eliezer, você vai encontrar uma noiva para o nosso filho, para o meu filho. E Eliezer é um mensageiro tipo do nosso mensageiro. Ele saiu procurando essa noiva. E ele tinha que encontrar onde estava essa noiva. Essa esposa para o filho de Abraão, que representa Cristo. E ele saiu. E ele encontrou a donzela, bonita. E ele pediu um sinal para Deus, e Deus lhe deu o sinal. E falou o mesmo sinal antes, ele pensou, orou no pensamento, e quando ele pensou, Deus falou com Rebeca. E ela foi correndo, deu água para o camelo, deu água para ele. E era o pedido que ele tinha feito a Deus: Senhor, aquela quem me der água aos camelos, aos animais, será essa a esposa do teu filho, Abraão. E ali foi um tipo, um mensageiro indo encontrar uma noiva, e ele levou presentes, levou dons, trouxe presente para ela, mas ali teve que haver uma decisão de quem? Dela. Os pais dela não conseguiram decidir por ela. A mãe não conseguiu, os irmãos não conseguiram. Foi a decisão dela, ela disse: eu irei. E ela saiu, pastor Raul, sem conhecer o noivo. Ela saiu sem conhecer Isaac. E ela saiu com o mensageiro. Ela subiu no camelo, do qual ela mesma deu água, simbolizando esta mensagem, este Espírito Santo, que você dá água quando ele fala, é o mesmo que vai te levar na presença do noivo. Esse mesmo poder, aquele camelo que ela deu água foi o mesmo que transportou ela. Esse Espírito Santo que você está dando água, ouvindo a sua palavra, é o mesmo que te levará. Aleluia. E ela foi. E segundo a história, para não fugir muito do nosso tema, ela foi. E Isaac estava fora. Fora do palácio, fora da casa, do reino. Mostrando que Cristo vem e encontra sua noiva fora. Nos ares. Ela estava fora. Isaac estava fora e ela vindo no campo. E de repente vinha ela com o mensageiro. Andando. Lá vem ela daqui, Isaac daqui. E o coraçãozinho dos dois brilhou um para o outro. E ali houve um encontro. Aleluia. Ele o pegou pela mão e levou para o seu palácio. Mostrando que essa noivinha aqui, que é você, que está sendo vestida, preparada pelo Eliezer, que é a mensagem do sétimo anjo, vai encontrar com Cristo. Aleluia, vai encontrar com ele, não no céu. Ele não desce aqui, você encontra com ele nos ares. E vocês subirão, nós subiremos, e estaremos nas bodas do Cordeiro. E a tribulação cai aqui. 3 anos e meio de festa e 3 anos e meio de tribulação. Após passar esse tempo, nós regressaremos, não mais como noivo, mas como esposa, como reis e rainhas. Estabelece o trono branco, aí você já sabe o que acontece. Mas nós estaremos para sempre com ele. Oh, irmão, que maravilha isso. Agora voltando aqui, tomando
a vestimenta da noiva. Veja, Eliezer suou muito até que encontrou o caráter. Isso é correto. Deus sempre tem considerado caráter, não membros, não números. Veja, as igrejas consideram números, mas Deus considera caráter. Deus quer caráter. É diferente. A escolha de Isaac, de Eliezer, foi caráter. Foi sinal de Deus aqui, sinal de Deus ali. E Eliezer suou muito até que encontrou o caráter. Isso é correto. Quem conseguiria ele? Ele confiou em Deus. Caráter para quê? Caráter para Isaac. A noiva, a qual é um tipo da igreja. Ela representava a igreja, irmão Auri. Tipo da igreja. Você sabe disso? Esta era a igreja natural de Abraão. E esta agora é a semente real de Abraão. Veja, Eliezer, o mensageiro, buscou uma noiva e tratou de encontrar caráter. Se aquele homem vem, o mensageiro, muitos nem sabem que existe uma promessa de um mensageiro para esta era. Não sabe. Você pergunta, o que você faz com essa escritura? Que diz nos dias da volta do sétimo anjo. Malaquias 4, que Elias viria primeiro. Mas foi João Batista. João não restaurou todas as coisas. Haveria um que viria e restauraria todas as coisas. Que coisas? O evangelho que ficou perdido porque a igreja nasceu no Pentecostes. Passou dali a invenção de homens. A igreja seguiu com batismo verdadeiro, ceia verdadeira, com vinho, com lava-pés, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, até no ano 325, onde houve um concílio de Nicéia, e a igreja católica romana injetou a ideia do batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ô irmão, desculpa eu entrar nisso, mas Jesus deu uma ordem. E não existe um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Eu tenho visto companheiros lançar desafios, eu mesmo lancei um dia, pregando no rádio, eu disse, você que está me escutando, ouvinte, se você achar um batismo realizado, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia, você me chama lá, eu dou meu carro de presente para você. O meu companheiro estava junto, disse, eu também dou o meu. Na hora tocou o telefone, alguém disse, pode vir aqui que o senhor vai dar o carro. Eu digo, estou indo lá agora. Terminou o programa de rádio, fomos lá. Chegamos lá, a moça, um rapazinho, o senhor trouxe o carro, eu digo, novinho. Está aqui, o irmão comigo disse, também tem um lá, eu dou também. Então me mostra. Aí ele abriu Mateus 28, 19. Ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, isso aqui, pastor, eu disse, onde é que está o nome aí? Isso aqui eu concordo contigo, isso eu cumpri na minha vida. Porque nome não é pai, filho não é nome. Melhor, pai não é nome, filho não é nome, e muito menos espírito. Quando Jesus deu a ordem, batizar em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus falou, manifestei o teu nome aos homens. Lucas 24, 47 diz assim, abriu-os o entendimento para compreender a Escritura e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, estavam reunidos ali, desceu o poder sobre eles, o que aconteceu? A Bíblia diz, compungiu o coração das pessoas e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões? O que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É isso? Não, ele falou no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão perto, longe, e todos quanto nosso Senhor e Deus chamar. Ele ainda está chamando. Quando você desce as águas no nome do Senhor Jesus Cristo, você está levando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo viria no meu nome, ele disse. Você está feliz com isso? Deixa, eu não quero fugir do tema. Veja, observe primeiro. Se este homem vem, ele confiou em Deus, veja. Se aquele homem vem, o mensageiro dos últimos dias, tratando de encontrar a noiva de Cristo,
Ele não procurará por um rol de membros denominacional. Ele procurará por caráter que esteja disposto. O senhor estava disposto. Quando a mensagem chegou, 40 e tantos anos de assembleia, fiel lá, o senhor ama aquele povo, nós também amamos, mas o senhor alcançou algo maior, uma vida inteira dedicada ao ministério, e de repente essa mensagem chegou, ele disse, o que eu vou fazer? Isso está certo. Se me provar o contrário, eu fico, mas se não me provar, eu saio. Até hoje não conseguiu provar. Veja, caráter. Observe primeiro o bom caráter e então prepará-la para encontrar com Isaac. Depois que ele encontrou caráter, então ele procurou conseguir com que ela ficasse quieta o suficiente para ouvir a mensagem de Isaac. Oh Deus! O difícil hoje é colocar alguém sentado, escutar a mensagem, escutar a palavra. Oi? Ela creu. Primeiro, o segundo passo. O primeiro, irmão Jurandir, encontrar caráter. O segundo, fazer com que ela fique quieta para escutar. Sabe quem te trouxe aqui nesta manhã? Foi o Espírito Santo, que te trouxe aqui para você ficar quieto um pouquinho, desligar e escutar o que Deus tem para te falar. E através disso a bênção chega na tua vida. Não precisa campanha de prosperidade, não precisa campanha disso, não precisa 7 dias no monte para ser curado. Não, o nosso Deus te cura nesta manhã, o nosso Deus prospera o teu caminho nesta manhã. Veja, ele consegue, para conseguir com que ela ficasse quieta, para escutar a mensagem de Isaac. Nós devíamos ter um slogan em nossa vida, quando nós estamos indo para o culto. O que vocês vão fazer? Vão adorar a Deus, escutar a mensagem. A mensagem que Abraão mandou Eliezer entregar para nós. Amém? Não sei onde que foi meu lenço, meu Adriano. Estou precisando dele. Veja, esse mensageiro dos últimos dias, a luz do entardecer, porque Zacarias disse que seria um dia sombrio, pastor Raul. Não, um dia sombrio não é claro nem escuro, é sombrio. E diz que haveria luz no tempo do entardecer. Por que tempo do entardecer? Seria um dia duvidoso, onde ninguém se entende nada. Um diz que está certo, o outro diz que está certo, o outro está certo, e na verdade estão todos fora. Mas daí vem uma mensagem, o tempo do entardecer, porque nós estamos na 7ª era. O evangelho começou, está passando, aonde nasce o sol, e nós estamos já no fim. E nesta era, uma mensagem, uma luz, que tira nós do enredo denominacional, que tira nós do falso ensinamento, ainda que por pessoas boas, pessoas de Deus, dedicadas a Deus, mas que estão enganados. E Deus está arrancando, há uma voz em Apocalipse que diz, sai dela, povo meu. Povo meu, sai dela, para não se contaminar com suas pragas. É tanta coisa, se nós fôssemos entrar, eu perco aquela linha. Mas veja, você está sendo abençoado? Esse mensageiro dos últimos dias, à luz do entardecer, primeiro a encontrar aquela igreja que crerão na mensagem. Encontrá-la, pode você ler pode você ver o que estou falando? Procurar essa igreja que lhe deixará entrar, que não fechará a porta em sua cara. Apocalipse nos diz que ele está à porta e bate. Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Aí o sistema nos diz assim, usa somente esse tema para mostrar o evangelismo. Jesus está batendo na porta do teu coração para entrar, Jesus te ama e tal. Isso é bonito, é maravilhoso, ganhar almas. Mas ali é questão de doutrina. Porque sabe quem está batendo na porta? É Jesus. Sabe qual era que ele está batendo na porta? Na era de Laodiceia. Sabe que era nós estamos vivendo? Na era de Laodiceia, a 7ª era. E ele está para fora da igreja, tentando entrar com a mensagem. Porque a única era, você pega todas as eras de Apocalipse, a primeira, a segunda, todas as eras da igreja, e todas as eras ele está dentro. Mas nessa última era ele está para o lado de fora. Tirar ele para fora, jogar para fora. Aqui quem manda é nós. Aqui é o sistema, aqui nós temos uma doutrina. E pronto, agora estão todos unindo as mãos. Agora estão todos unindo as mãos. Poucos dias atrás, pastor
de uma igreja muito grande, renomada no Brasil, apertando a mão do Papa e chamando de Vossa Excelência. Ô gente, Pedro não faria isso. Paulo muito menos. Muito menos o William Brana. E muito menos o pastor Adilson vai ver fazendo isso. Nós vamos presos, nós fecha a porta da nossa igreja, mas nós não cremos em tonteria, nós somos um povo separado, nós somos Israel de Deus, nós cremos na Bíblia, não cremos em nada. Vossa Excelência, aquilo ali é concílio, irmão. A Bíblia fala que a besta, o sinal da besta é na testa. E aí estão tentando, o povo apavorado, tentando achar chip, com medo de chip. Que chip, rapaz? Isso é espiritual. A marca na testa é a doutrina que convence. O que tem na testa? O que tem aqui embaixo, irmão, da tua testa? O teu cérebro. Isso é uma marca que injeta na consciência da pessoa uma doutrina trina que tem 3 deuses. Satanás é tão inteligente que ele faz a pessoa crer que existe 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 deuses. Quando são 3 ofícios de poder, eu sou Pai, tenho um Espírito, eu sou Pai, sou Filho e tenho um Espírito, mas não sou 3. Só um. E Deus é a mesma coisa, como Pai, como Deus ele multiplicou os pães, como homem ele teve fome. Como Deus ele criou, como homem ele morreu. Mas é o mesmo Deus. Pai sobre nós, Filho conosco, o Espírito Santo em nós. Aí eles ficam tentando separar e o diabo diz assim, ó, vocês creem que existe 3, mas eu mesmo não creio. Sabe onde está escrito? Tiago, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago diz isso, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem, os demônios não creem em 3, é um. Porque adorar mais que um Deus é idolatria. E o diabo injetou isso e as pessoas engoliram. Mas nós cremos num só Deus. João disse assim, no que é verdadeiro estamos, irmãos. O verdadeiro Deus, o único Deus e a vida eterna. Vamos seguir aqui. Não preocupe que a minha maneira é essa aqui mesmo. Eu sei que entre meio essas coisas, você está aprendendo, é uma escola, você está sendo alimentado, sua alma está regozijando, e muitas vezes você nem está entendendo, a sua alma está saltando aqui dentro, dizendo, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi isso. Veja. Então, olha só. Ele crerão na mensagem. Primeiro ele tem que encontrar alguém, a noiva, que abrirão as portas. Crerão na mensagem. Pode ler você o que estou falando, já li isso, né? Não fechará a porta para ele. E quando você a encontrar, então terá que encontrar caráter. Agora, se ela... Vou devolver para o Maurício. Obrigado, Maurício. Deus abençoe. Agora, se ela tem que ser vestida quietamente, parada, se ela puder. Você pode. Você pode. Vamos ser sinceros, quando essa mensagem chegou, nós tentamos até correr. Corre daqui, eu ia daqui ao Paraná tentando achar uma coisa, eu, obreiro, pregador do sistema, da igreja, uma igreja boa, meu pastor, meu amigo. E quando chegou essa mensagem, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sempre disse para ti, Senhor, que entre o Senhor e a minha mãe eu fico com a palavra, entre o Senhor e a minha esposa eu fico com a palavra, entre o Senhor e meus irmãos eu fico com a palavra, e agora essa palavra está ardendo em meu coração. E eu corria, tentando achar uma desculpa. Sai daqui para o Paraná, meu sogro cria nessa mensagem, irmão Sabino, hoje congrega com a gente. Eu ia lá, irmão Sabino, quero que o senhor me explique isso aqui, eu já pronto para tentar desafiar ele citava 3 parágrafos da mensagem, um parágrafo, quebrava toda a minha teoria. Digo, meu Deus, isso é demais, é tremendo. Não pode ser o homem, tem que ser Deus. Veja, quietamente se ela puder. Olha a pequena Rebeca ouvindo cada palavra. Seu coraçãozinho estava batendo e ele estava lhe falando. Agora você tem estado suando, onde irei? Até encontrar caráter. Então, quando eu encontrar caráter, a farei parar suficiente para fazer com que se apronte para encontrá-lo. Oh, que coisa tão tocante! Aí ele diz, eu desejaria ter mais tempo para tocar nisso, tê-la quieta para ouvir a sua mensagem. Eliezer não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando daquele de quem ele era enviado. Quanta bênção você recebeu na igreja, fulano de tal?
Quanta bênção você recebeu na igreja, fulano de tal. Através do fulano de tal. Isso não é pregar Cristo. Nós não somos nada, nós somos apenas um instrumento, como esse microfone está aqui. Nós somos instrumento da mão de Deus, ninguém tem poder de curar, ninguém tem poder de libertar. Quem liberta é Cristo, não é a igreja, não é ninguém, é Jesus que te abençoa, irmão. Veja, ele estava pregando uma mensagem que não era dele. Nós estamos trazendo uma mensagem que não é nossa, é de Jesus. Aleluia! Não tem um evangelho fulano de tal, o evangelho fulano de... Não, é o evangelho de Cristo. Começou no Pentecostes. A mensagem do rei. Veja. Agora, ele estava falando de quem ele era enviado. E ele tinha dons para provar que ele era enviado dele. Amém? Ele desejou vesti-la com aquelas coisas. Você sabe como ele fixou completamente, ele levou presente. Adriano, se nós... Aqui é uma audiência mista, os irmãos nos visitando, mas pense na questão doutrinária aqui que nós estamos vendo. Eliezer tinha dons, presente de Abraão, para dar para a noiva. Não tem o oitavo, não tem outro. Onde está os dons, onde está o presente para entregar? O nosso Eliezer tinha. Já pensou? Nós tivemos o nosso Eliezer aqui. De costa para a audiência. Parar de costa para a audiência. Como estava Elohim de costa para a tenda, revelando o coração do segredo de Sara. Isso é muita coisa, gente. Você tem que amar essa mensagem. Essa mensagem te levou a ver a verdade. O profeta desta era chegava, ficava de costa para a audiência e revelava o segredo do coração, o número da casa onde morava, o problema e tudo mais. Quem era aquele não era o homem. O homem estava ali, mas quem estava trabalhando era Deus. Assim como aquele que trabalha na sua vida não é o pastor, não é o irmão, é Deus. Veja, se ele pudesse fazer com que ela lavasse sua face, você sabe? Veja, observe. O mensageiro do tempo do fim, seu trabalho será fazer com que os santos se aprontem. Você não é feliz por isso, irmão? Fazer com que os santos se aprontem. Aleluia. A noiva pronta para o noivo, esta será a sua mensagem. Agora, quer que você aprender o ABC para que então você possa aprender álgebra mais tarde? Quer aprender o ABC? Quando aqueles outros selos por detrás do livro forem abertos, serão revelados a eles. Isto é correto? Aprenda primeiro o ABC. O que é o ABC? Sempre crer em Cristo, não em seu credo. Creia em Cristo, vê? Creia no que ele diz, não no que alguém diga. Não no que alguém diga. Meu pastor diz que não é assim. Mas seu pastor vale mais que a Bíblia? Vale mais que essa palavra que está dizendo? Alguém disse, eu prefiro crer em Jesus do que Jesus falou do que Pedro falou. Falei, há uma contradição. Jesus falou para Pedro que ele deu as chaves do reino para ele. Outra coisa, quando Pedro pregou lá no Pentecostes, foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Porque diz que eles foram cheios. Mas que confusão é essa? É simplesmente entender que há uma ordem e o cumprimento da ordem. Irmão Oséias, vai ali para mim, compre aquilo no meu nome. É uma ordem. Você vai lá comprar. Você chega lá e você fala o quê? Eu vim aqui comprar uma coisa no nome. Eles vão perguntar no nome de quem? No nome do Adilson. Então quando Jesus mandou batizar no nome, tinha que usar o nome. E outra coisa, expulsa um demônio no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, dos Titos. Ele ri da sua cara. Cura, ora para alguém e diz assim, eu professo sua cura em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Há pastores em cima da plataforma orando dessa maneira. Nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, não sai, não tem Bíblia para isso. A Bíblia diz, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. É nesse nome que os demônios saem, é nesse nome que você é liberto, é nesse nome que você é curado, é nesse nome que você deve ser batizado. Mas onde está escrito, pastor? Alguém disse para mim um dia, pastor, o senhor me mostra, eu estou estudando, ele estava com a Bíblia tão eu não sabia nem o que era aquilo, para ser bem sincero.
Ele disse, eu estou com a Bíblia em hebraico estudando, já estudei várias Bíblias, alemãs, e eu tenho a Bíblia em hebraico. E é o seguinte, e para ser doutrina tem que estar citado 3 vezes na Bíblia, não é verdade? Eu falei, olha, para mim, se uma palavra, tá bom. Eu creio igual. Mas se tu quiser, nós vamos partir então para conversar. Ele disse, olha, se o senhor me mostrar 3 vezes esse batismo na Bíblia, 3 vezes eu creio. Eu espero agora. O senhor quer 3 vezes ou o senhor quer números de gente batizada? Disse, não, eu quero 3 vezes. Disse, então vamos para lá. Havia um homem chamado, primeiro foi no Pentecostes, que 3.000 almas foram batizadas no nome do Senhor Jesus. Um dia estava indo Paulo no caminho caminhando lá, encontrou um povo de quem? De João. Perguntou, no que vocês são batizados? Ele disse, batismo de João. Paulo disse, não, João batizou com o batismo do arrependimento, você tem que crer naquele que após ele vir. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E foram todos batizados em nome do Senhor. Um dia estava eunuco no carro, lendo a palavra, estava Filipe em um lugar, após um grande culto de Pentecostes. Filipe foi trasladado onde estava eunuco, se não me engano. Chegando lá, o Espírito Santo se encosta no carro. Filipe encostou, estava o homem lendo. Filipe chegou e falou assim, o que está lendo? O que você está lendo? Ele disse assim, compreende o que lê? Ele disse, como compreenderei se não há quem pregue, não há quem ensine? Ele estava lendo Isaías. E ali entrou, desceu da carruagem, saíram caminhando, Filipe pregou para ele, ele creu, e aí está a água que impeça que eu seja batizado. Foi batizado no nome do Senhor. Tinha um homem chamado Cornélio, centurião, chefe de 100, que servia a Deus com toda a sua família, como nós servimos a Deus. E a Bíblia diz que ele era fiel nos dízimos, nas ofertas, com toda a sua família. Mas um anjo falou assim, olha, eu vou te enviar alguém aqui, vai falar contigo. O mesmo anjo foi onde estava Pedro. Disse, Pedro, você vai chegar num lugar, vai ter um homem assim, assim. E quando o anjo falou para ele chamou a família inteira, disse, vai vir alguém aqui, vai falar um recado de Deus para nós. Se fosse hoje, através dos ensinamentos que tem, diz assim, vai chegar alguém aqui, vai enrolar a língua, falar em mistério com nós, é Deus falando. Quando chegou Pedro falou para ele, o que Pedro falou? Mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Terminando essa conversa, o homem disse assim, eu creio. O senhor me batiza agora? Eu falei, agora. Levamos no rio ali, ligeirinho, batizamos ele, está por aí fazendo missão. Porque nosso Deus não tem medo de perder uma batalha. Porque quem está com a verdade não perde. Não perde. Então, há muitas clarezas sobre isso. E aqui nós vamos então partindo já para o encerramento. Presta atenção. Aprender álgebra. O que é isto? Você crer no que a Bíblia diz, não no que alguém diz. Se isto é contrário, se um homem lhe diz, está bem você cortar o seu cabelo, isso aqui é ABC. Isso aqui é ABC. Se um homem lhe diz, está bem você cortar o seu cabelo, mulher, você sabe que ele está mentindo. A Bíblia diz que é errado. A Bíblia diz. Se ele diz, você pode ser diácono e tal, casado tantas vezes, está mentindo. Isso é contrário à palavra. Todas essas coisas que nós falamos, leve isto à palavra e veja se isto está correto com a palavra. Traga a igreja de volta à palavra. Isso é o que nós deveríamos fazer, isso que deveríamos ter em mãos, em coração, na mente, trazer a igreja de volta à palavra. Levar ao dia do Pentecostes. Como era aquela igreja? É simples. Veja. Levar a igreja de volta à palavra. Agora, o que é que este mensageiro de Malaquias 4 tem para fazer? Restaurar a fé original. A fé da ressurreição. Eles viram a Jesus depois que tinha ressuscitado dos mortos. O viram operando entre eles. Eles foram homens de poucas palavras. Aonde eles viram Jesus operando entre eles? Usando eles. Aonde nós vimos Jesus nesta era? Usando quem? Homens, mulheres, até mesmo sendo usada, sabe como? Testemunhando com sua vida, que Deus fez uma obra na vida delas, e elas largaram as coisas erradas. Aquilo é uma pregação. Isso é só Jesus que faz. Veja,
Agora, eles foram homens de poucas palavras. Eles iam e pregavam a palavra. Eles iam e pregavam. Paulo pregou toda uma noite. Trouxe de volta a vida a vez. Oh, Deus. Quem faz isso? Um homem colocar seu corpo em cima de um homem morto e ele ressuscitar? Era Paulo aquilo? Era o Espírito Santo em Paulo. Agora observe. Eles eram diferentes dos demais. A mensagem do último dia, o mensageiro, separará os crentes dos incrédulos. Aleluia! Aí pensa assim, os incrédulos são aqueles que não creem, não estão em nenhuma igreja incrédula, que não crê na Bíblia. Está com a Bíblia embaixo do braço, não crê no que ele está levando. Eu perguntei, desculpa a palavra, eu perguntei a uma mulher pregadora, se você crê na Bíblia que você está usando? Ela disse, eu creio de todo o meu coração. Eu disse, então vamos ver, você crê em Paulo? Eu creio, vamos abrir aqui então, vamos ver o que Paulo diz sobre a sua. Você faz o que? Ela disse, eu sou pastora. Eu disse, não existe na Bíblia. Você não crê na Bíblia. Desculpa eu falar, mas você não crê. Mas eu creio, Deus falou comigo. Eu digo, Deus falou contigo como? Deus falou contigo contra a palavra que ele descreveu? Como assim, pastor? Ah, mas eu fui para o monte, caiu fogo lá e Deus falou, vai pregar o evangelho. Eu disse, então pega essa Bíblia e joga fora. Porque Paulo disse, eu não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja calada. Como assim? Então é por aí, meus irmãos. A Bíblia não é fácil não de aceitar. Por isso que nós temos que, o Espírito Santo tem que trazer uma pessoa quieta para ela poder ouvir a palavra. Oh, meus irmãos, você dá glória a Deus? Veja, o profeta diz assim que ela vem para separar, a mensagem vem para separar os crentes dos incrédulos. Alguns deles se alinharão com ela. Alguns deles não. Alguns dos luteranos, alguns dos católicos alinharam com Lutero. Alguns não. Alguns luteranos se alinharam com o metodista. Alguns não. Alguns se alinharam com o Pentecostes, outros não. Por que ele está falando isso? Porque a mensagem começou com Lutero, justificação. Muitos saíram e foram para a justificação. Passando a justificação, vem a santificação, através de John Wesley. Muitos saíram dali, muitos saíram do catolicismo, ficaram na justificação, não conseguiram passar para a santificação. Mas uns passaram. Outros saíram da santificação e foram até o batismo do Espírito Santo, como os pentecostais. E outros não conseguiram. Mas outros também saíram dos pentecostais e foram até a perfeição, que é a palavra que nós estamos. E esses estamos incluídos, eu e você, mas outros não conseguiram. Aleluia! Veja, alguns se alinharão com a luz do entardecer e outros não. Nós se alinhamos pela graça, pela misericórdia. Veja, agora como você vai saber se é luz do entardecer ou não? Como saber? Prove com a palavra. Não somente com uma palavra, toda a palavra junta. Veja se está correto ou não. Em que está? Então, se esta mensagem leva a vindicação de Deus, fazendo com que ele disse o que faria, isto está alinhado com a palavra. Então, a palavra é vindicada como em outros tempos e outros profetas fizeram. Observe, quando a mensagem é rejeitada pelo povo, o mensageiro parece ser completamente derrotado. Ele não pode conseguir outra porta. Ele não pode conseguir outro lugar. Como foi o nosso Senhor, recorde. Quando ele estava curando os enfermos. O jovem profeta, ele era um grande sujeito. As pessoas passavam e diziam, olá, Rabi, como vai você? Onde tem milagre, o povo chega. Onde tem barulho, o povo chega. Mas um dia Jesus sentou e começou a pregar duro para eles. E haviam 70 ali. E quando Jesus pregou, eles começaram a levantar e sair, meu irmão. E Jesus olhou e falou, vocês não querem também? Não querem vós também retirar? Mas tinha um Pedro no meio. Tinha um Pedro que havia recebido uma revelação. Havia recebido uma revelação de quem era aquele. Ele disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem? E Jesus falou, bem-aventurado és tu, Pedro, que não te revelou a carne e o sangue, não foi o que você aprendeu, mas você recebeu de cima. Eu te digo, tu és Pedro, tu não tem nada a ver com isso. Tu és Pedro.
Mas sobre esta pedra, a revelação é uma pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrando que estariam contra. Mas quem tem Jesus consigo, não tem medo de porta, não tem medo de nada. Veja, agora vamos encerrando aqui. Quando ele sentou, começou a falar com as pessoas, se voltarem, se foram os 70 e tudo, já falei isso, e um pequeno grupo, como nos dias de Noé, disse, vocês não querem ir também? Ficou um pequeno grupo. E Pedro disse, para quem iremos nós? Observe, quando a mensagem é rejeitada, o mensageiro parece ser derrotado, então é quando Deus entra em cena. Sua mensagem tem terminado. Noé pregou na porta de sua arca por 120 anos. Riram dele, com escárnio. Noé entrou na arca, pensou que estaria tudo bem, e Deus fechou a porta. As pessoas em volta procuravam ver o que ia acontecer. 7 dias ele ficou ali suando, e no 7º dia a chuva desceu. Aonde nós estamos hoje? No 7º. A 7ª era da igreja. O 7º mensageiro. A Bíblia fala dos 7. 7 olhos. 7 Espíritos de Deus. 7 castiçais. 7 anjos, que são as 7 estrelas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tudo se cumprirá. E o que acontecerá? O arrebatamento virá. A noiva estará preparada. A noiva que passou pela justificação com Lutero. Santificação com João Wesley. As 3 etapas da graça. E a noiva agora da última era, que está sendo trajada, está sendo vestida por esta mensagem. Vestida com o que, pastor? O que é isso que o senhor está falando? Esse mensageiro restauraria todas as coisas, levaria a igreja de volta à palavra original. Esta mesma igreja do último dia creria como a igreja que nasceu no Pentecostes. Teria o seu batismo em nome do Senhor Jesus. Teria a Santa Ceia com vinho, com pão, as ordenanças e consorciado ao lava-pés. Ah, mas lava-pés não é ordenança, me mostra onde não é. Jesus falou, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Vós deveis lavar os pés uns aos outros. É vestimenta. Você está sendo preparada para encontrar com seu noivo. Amém? Lembre-se, Isaac estava lá, Rebeca estava vindo, Eliezer trazendo ela no camelo a encontrar com ele. Nós estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo. Esse que nos trouxe essa mensagem, esse Espírito Santo, está nos levando a encontrar com ele. E daqui a pouco mais, nós daremos adeus a este mundo e nos encontraremos com o Senhor. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Que Deus nos ajude a ser fiel a esta palavra, a amar esta mensagem e saber que isso é vestimenta da noiva. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana abençoada em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.